Bem-vindo ao Transbordo Auditivo. Prepare seus fones para uma base de conhecimentos que transformam. Capítulo 11. Razoável e acional. Buscar ser mais razoável funciona melhor do que tentar ser friamente racional. Você não é dúvidas. Uma planilha. Você é uma pessoa. Uma pessoa com emoções, e levei um tempo para entender isso. Mas, depois que a ficha caiu, percebi que esse é um dos aspectos mais importantes quando se trata de finanças. Essa conclusão aponta para uma coisa que costuma passar despercebida. Não tente ser friamente racional ao tomar decisões financeiras. Procure ser bastante razoável. Ser razoável é mais realista, e as chances de você se manter razoável a longo prazo são maiores, que é o fator mais importante ao administrar o seu dinheiro. Para ilustrar o que quero dizer, permita-me contar a história de um sujeito que tentou curar a sífilis usando a malária. Julius Wagner Jauregg foi um psiquiatra do século XIX com duas habilidades singulares. Ele era muito bom em identificar padrões, e além disso, ele via como ousadia o que os outros costumavam enxergar como loucura. Sua especialidade eram pacientes com neurosífilis grave na época, um diagnóstico fatal, sem tratamento. O médico começou a notar um padrão. Os pacientes com sífilis tendiam a se recuperar caso tivessem o infortúnio adicional de ter febres prolongadas, provocadas por alguma outra doença. Wagner Jauregg presumiu que aquilo se devia a uma coisa da qual os médicos já desconfiavam havia alguns séculos, mas que ainda não compreendiam tão bem: que a febre desempenhava um papel no combate às infecções. Portanto, ele tirou a conclusão lógica. No início do século XX, Wagner Jauregg começou a injetar em pacientes cepas menos agressivas de febre tifoide, malária e varíola para desencadear febres altas o suficiente para matar a sífilis. Sim, isso era bastante perigoso. Não é só impressão sua. Alguns dos pacientes morreram devido a esse tratamento. Por fim, ele optou por uma versão branda da malária, uma vez que ela podia ser combatida com a administração de quinino após alguns dias terríveis de febre. Após uma sequência trágica de tentativa e erro, seu experimento deu resultado. Wagner Jauregg relatou que 6 em cada 10 pacientes com sífilis tratados com a malarioterapia se recuperaram, em comparação a cerca de 3 em 10 pacientes não tratados. Ele ganhou o Nobel de Medicina em 1927. A instituição sueca disse: a empreitada que ocupou Wagner Jauregg ao longo de toda a sua vida profissional foi o esforço por curar doenças mentais por meio da indução de febre. A penicilina acabou tornando a malarioterapia obsoleta, ainda bem. No entanto, Wagner Jauregg é um dos únicos médicos na história que não apenas constatou o papel desempenhado pela febre no combate à infecção, como também a prescreveu como forma de tratamento. A febre era tanto temida quanto misteriosa. Os antigos romanos adoravam a deusa Febres, que protegia as pessoas das febres. Havia o hábito de deixar amuletos para ela nos seus templos, na esperança de evitar a próxima rodada de calafrios. Wagner Jauregg, porém, estava no caminho certo. A febre não é um incômodo acidental. Ela desempenha um papel importante no caminho do corpo rumo à recuperação. Hoje temos evidências melhores e mais bem embasadas cientificamente da utilidade da febre no combate a infecções. Foi provado que um aumento de 0,5 graus C na temperatura corporal diminui a taxa de replicação de alguns vírus por um fator de 200. Vários pesquisadores identificaram um resultado melhor entre os pacientes que apresentaram febre, escreve um artigo do National Institutes of Health. O Seattle Children's Hospital tem uma seção no seu site dedicada a orientar pais e mães que podem entrar em pânico ao menor sinal de aumento na temperatura dos filhos. As febres ativam o sistema imunológico do corpo. Elas ajudam o corpo a combater infecções. Febres normais, entre 37,5 graus C e 40 graus C,
São boas para crianças que estão doentes, mas é aí que a ciência termina e a realidade assume. A febre é quase universalmente vista como uma coisa ruim. Ela é tratada com medicamentos como o paracetamol, para baixarem com a mesma rapidez com que apareceram. Apesar de ser um mecanismo de defesa com milhões de anos de evolução, nenhum pai, nenhum paciente, poucos médicos e com certeza nenhuma empresa farmacêutica enxerga a febre como algo diferente de um incômodo que precisa ser eliminado. Essas visões não correspondem ao conhecimento científico. Um estudo foi contundente. O tratamento da febre é comum no ambiente de UTI e provavelmente está relacionado ao dogma padrão, não à prática baseada em evidências. Howard Markel, diretor do Center for the History of Medicine da Universidade de Michigan, fez o seguinte comentário sobre a fobia que se tem da febre. Essa é uma prática cultural que se espalhou com a mesma amplitude que as doenças infecciosas por trás dela. Por que isso acontece? Se a febre é benéfica, por que a combatemos? Acho que a resposta é simples. Porque a febre dói e as pessoas não querem sentir dor. É isso. O objetivo de um médico não é apenas curar doenças. É curar doenças dentro dos limites do que é razoável e tolerável para o paciente. A febre pode ter benefícios secundários no combate às infecções, mas provoca dor. E eu vou ao médico para parar de sentir dor. Não me importo com estudos duplos cegos quando estou tendo calafrios mesmo debaixo do cobertor. Se existe um comprimido capaz de fazer a febre parar, eu quero tomá-lo naquele instante. Pode ser racional querer ter febre se você está com uma infecção, mas não é razoável. Essa filosofia almejar ser razoável, em vez de racional, deveria ser cogitada por mais pessoas que precisam tomar decisões relacionadas a dinheiro. As pesquisas acadêmicas na área financeira se dedicam à busca pelas estratégias de investimento ideais em termos matemáticos. Mas minha tese é de que, no mundo real, as pessoas não querem estratégias matematicamente ideais. Elas querem estratégias que melhorem a sensação de bem-estar à noite, quando botam a cabeça no travesseiro. Harry Markowitz ganhou o Nobel de Economia por explorar a relação matemática entre risco e retorno. Certa vez, ele foi questionado sobre como investia o próprio dinheiro, e então descreveu a formação da sua carteira na década de 1950, quando começou a desenvolver seus modelos matemáticos. Eu imaginei o remorso que sentiria caso a bolsa de valores subisse e eu não tivesse ações, ou se ela caísse e eu estivesse cheio delas. Minha intenção era minimizar meu arrependimento no futuro. Portanto, divido meus investimentos meio a meio entre títulos e ações. Markowitz acabou alterando sua estratégia de investimento, diversificando sua carteira. Porém, há dois aspectos importantes aqui. Um é que minimizar o arrependimento no futuro é algo difícil de racionalizar no papel, mas fácil de justificar na vida real. Um investidor racional toma decisões com base em fatos matemáticos. Um investidor razoável toma decisões em uma sala de reuniões, cercado por colegas que ele espera que o admirem, ao lado de um cônjuge que não quer decepcionar, tomando como referencial concorrentes idiotas, mas realistas como o cunhado e o vizinho, além de ter as próprias dúvidas. O ato de investir possui um componente social, que muitas vezes é ignorado quando o vemos pela lente estritamente financeira. O outro é que não tem problema em não ser estritamente racional. Jason Zweig, que conduziu a entrevista com Markowitz quando este explicou a forma como investia, declarou, algum tempo depois: "Minha opinião é que as pessoas não são racionais ou irracionais. Somos seres humanos. Não gostamos de pensar mais do que o necessário, e há sempre alguma coisa que demanda a nossa atenção." Sob essa ótica, não é surpresa alguma o fato de que o pioneiro da moderna teoria de portfólio tenha formado seu portfólio inicial de modo tão descolado da própria pesquisa. Tampouco que ele o tenha ajustado depois. Markowitz não é racional nem irracional. Ele é razoável.
O que costuma ser esquecido quando se trata de finanças é que algo pode ser tecnicamente verdadeiro, mas absurdo quando colocado em contexto. Em 2008, dois pesquisadores de Yale publicaram um estudo argumentando que os jovens deveriam tentar inflar ao máximo seus planos de previdência, aplicando uma margem de 2 dólares de empréstimo para cada dólar do próprio dinheiro, na compra de ações. Esse estudo sugere que os investidores diminuam aos poucos o percentual de empréstimo ao longo do tempo, o que permite que um poupador assuma mais riscos quando jovem, podendo assim lidar melhor com os altos e baixos do mercado de ações e correr menos riscos conforme for envelhecendo. Mesmo que o recurso aos empréstimos deixe o investidor sem nada em algum momento da juventude, considerando a margem de 2:1, uma queda de 50% nas ações faria isso. Os pesquisadores demonstraram que os poupadores ainda assim se sairiam melhor a longo prazo, contanto que se recomputassem, seguissem o planejado e continuassem a juntar dinheiro em uma conta alavancada a uma margem. A matemática funciona no papel. É uma estratégia racional, mas está absurdamente distante de ser razoável. Nenhuma pessoa normal seria capaz de ver 100% do que economizou para a aposentadoria evaporar e não se abalar nem um pouco, a ponto de manter a mesma estratégia. Elas desistiriam, procurariam outras opções e talvez até processariam seus consultores financeiros. Os pesquisadores argumentaram que, ao aplicar a estratégia deles, a expectativa é de que o valor acumulado para a aposentadoria seja 90% maior quando comparado ao rendimento dos fundos ciclo de vida. E também é 100% menos razoável. Existe sim um motivo racional para alguém tomar decisões supostamente irracionais. Aqui está ele. Aceite a minha sugestão e ame os seus investimentos. Este não é um conselho típico. Investidores afirmam que não têm nenhuma relação emocional com seus investimentos, como se eles fossem uma medalha de honra, porque parece algo racional. No entanto, se a ausência de relação emocional com a sua estratégia ou com as suas ações aumenta as chances de que você se afaste delas quando as coisas ficarem difíceis, o que parecia ser um pensamento racional se torna um problema. Investidores razoáveis que amam suas estratégias tecnicamente imperfeitas estão em vantagem, porque são mais propensos a se manterem fiéis a essas estratégias. Poucas variáveis financeiras estão mais intimamente ligadas ao desempenho do que o comprometimento com uma estratégia durante os anos magros. Tanto a dimensão do desempenho quanto as chances de obtê-lo em um dado período. As chances históricas de se ganhar dinheiro na Bolsa de Valores dos Estados Unidos são de 50% no intervalo de um dia, 68% no intervalo de um ano, 88% em intervalos de 10 anos e até o momento, de 100% em intervalos de 20 anos. Qualquer fator que mantenha você no jogo representa uma vantagem mensurável. Se você acredita que faça o que você ama é um guia para uma vida mais feliz, isso soa como um conselho fútil de biscoito da sorte. Mas se vê isso como algo que proporciona a persistência necessária para colocar todas as probabilidades quantificáveis de sucesso a seu favor, percebe que esta deve ser a parte mais importante de qualquer estratégia financeira. Invista em uma empresa promissora para a qual você não liga e você pode achar legal quando tudo estiver indo bem. No entanto, quando a maré inevitavelmente mudar, você de repente começa a perder dinheiro com algo que não desperta o seu interesse. É um fardo duplo, e o caminho de menor resistência é passar para outra coisa. Se antes de tudo você for apaixonado pela empresa, você ama a missão, o produto, a equipe, a tecnologia, o que for, os momentos inevitáveis em que você está perdendo dinheiro ou em que a empresa precisa de ajuda serão atenuados pelo fato de que você se sente parte de algo com um significado, como você se sente parte de algo com significado. Essa pode ser a motivação necessária que o impedirá de desistir para seguir adiante.
Existem várias outras ocasiões em que é bom ser razoável em vez de racional com o dinheiro. Há um viés doméstico, bem documentado, que mostra que as pessoas preferem investir em empresas do país em que vivem, ignorando os outros mais de 95% do planeta. Isso não é racional, até o ponto em que você se dá conta de que investir é, efetivamente, dar o seu dinheiro para estranhos. Se a familiaridade o ajuda a dar o salto de fé necessário para continuar a apoiar esses estranhos, isso se torna razoável. O day trading e a escolha de ações individuais não são racionais para a maioria dos investidores. As probabilidades estão enormemente contra você. No entanto, ambos são razoáveis em pequenas quantidades, caso bastem para satisfazer um desejo pessoal e deixar em paz o restante dos seus investimentos mais diversificados. O investidor Josh Brown, que defende e, acima de tudo, possui fundos diversificados, explicou certa vez porque também tem um punhado de ações individuais. Não estou comprando ações individuais porque acho que vou gerar alfa e desempenho superior. Eu simplesmente adoro ações, desde os meus 20 anos. O dinheiro é meu. Posso fazer o que quiser com ele. Bastante razoável. A maioria das previsões sobre os rumos da economia e do mercado de ações são terríveis, mas fazer previsões é razoável. É difícil acordar de manhã dizendo a si mesmo que você não tem ideia do que o futuro lhe reserva, mesmo que isso seja verdade. Agir com base nas previsões de investimento é perigoso. Mas eu entendo por que as pessoas tentam prever o que acontecerá no ano seguinte. É da natureza humana. É razoável. Jack Bogle, o falecido fundador do Vanguard Group, dedicou sua carreira a uma cruzada para promover o investimento em índices passivos de baixo custo. Muitas pessoas acharam curioso o fato de o filho dele ter feito carreira como administrador de fundos, de hedge e de fundos mútuos de elevado custo. Bogle, o homem que dissera que fundos de custo elevado violavam as humildes regras da aritmética, investiu parte do próprio dinheiro nos fundos administrados pelo filho. Qual a explicação para isso? Fazemos algumas concessões quando se trata de família, disse Bogle ao The Wall Street Journal. Se isso não parece coerente, bem, a vida nem sempre é assim. De fato, ela raramente é. Fim do capítulo B. E aí, gostou desse capítulo? Inscreva-se para aprender mais. Apoie o canal com seu gostei. Comente com o que está achando.